Este programa tem o patrocínio de LAIUNA Ontario Provincial District Council. LAIUNA. Feel the power. Olá, é um prazer estar aqui com vocês todos. Muito obrigado pela companhia. Hoje celebramos dois indivíduos com raízes portuguesas que têm marcado presença no Canadá. Um do século XIX, que não está aqui connosco, o outro dos nossos tempos. Isto porque os portugueses e seus descendentes continuam a fazer a diferença neste país. O português do século XIX chamava-se José Silva. Ele, um simples pescador, analfabeto, mas mesmo assim um pioneiro responsável pela modernização da indústria pescatória na Colômbia Britânica. O outro, que está aqui ao meu lado, é o Pedro Mendes, a quem eu gostaria de saudar e dizer que ele também é um pioneiro dos tempos modernos. Concorda com a palavra pioneiro? Talvez para a comunidade portuguesa um pouco, porque Sim. eu não conheço outros na minha linha, alguns, mas pioneiro não sei. Eu chamo de pioneiro, Pedro, porque por aquilo que eu vejo no seu currículo, que me diz ser um senhor de espírito empreendedor e criativo, e isto no seu ramo, que nós vamos falar daqui a pouco, eu acho que no seu ramo foi pioneiro e tem sido pioneiro. Mas vamos primeiro falar das suas origens. Nasceu em Toronto, os seus pais emigraram para o Canadá em 68. O pai é da Beira Alta, a mãe é do Minho. Muitas vezes fala-se que os imigrantes trouxeram na bagagem, em termos de valores, esperanças e sonhos, muita coisa nos saquinhos e nas malas. O que é que pensa que os seus pais trouxeram na bagagem? Trouxeram, olha, em coisas materiais, não trouxeram quase nada. Mas em termos de sonhos, era tudo sonhos para os filhos terem a oportunidade que eles nunca tiveram. O meu pai e a minha mãe são muito espertos, eles próprios podiam ser doutores, podiam ser políticos, qualquer coisa, mas eles não tinham a oportunidade de estudar em Portugal, eram muito pobres, não é? Pois. E os pais deles, é uma grande história, mas os pais do meu pai morreram quando ele era muito novo, a minha mãe nasceu fora de casamento, não é? Era um tempo muito difícil e depois eles... Mas a coisa é que eles sempre tinham aquela garra. Sim, para estudar, para aprender, para crescer. Para avançar na vida. Mas não podiam, não tinham a oportunidade lá. E uma das coisas é que quando chegaram aqui a Canadá, eles podiam, a esse tempo. Se eles tinham outro... assim, a comunidade deles a dizer que, olha, tu deves ir estudar agora. Eles ainda eram novos. Eles podiam ir à escola, mas naquele tempo era só trabalhar, ganhar dinheiro, não era? Era. E até os sonhos deles foram todos para eu e o meu irmão, para estudar. Portanto, os sonhos deles passaram a vocês. Os seus pais, como disse, trabalharam duramente, muitas vezes 10, 12 horas por dia, que era aquilo que muitos portugueses faziam. Falou do seu irmão, 7 anos mais moço, não é? É. Ok. Portanto, eram dois rapazes. Dois. É. Na sua biografia, o Pedro diz que a família do seu pai, quase toda ela emigrou para Toronto, cresceu assim rodeado de muitos familiares, tias, tios, primas. Eu, quando eu era novo, todas as vezes que alguma pessoa estava a fazer anos, se era alguma festa, se era Páscoa ou assim, era uma coisa na casa, era lá 20 pessoas, 25 pessoas a cozinhar lá fora, a cozinhar lá dentro. As mulheres todas chegaram lá cedo para fazer a comida, para fazer bolos e isso tudo.
O Pedro recorda-se desses momentos, não é? eu não tinha muitos assim primos, era só 2 ou 4 de nós, Sim, sim. da mesma idade. Yeah. Mas, olha, o que eu gostava era só que a família era tão grande e estavam a todo lado. Os homens estavam a construir alguma coisa lá fora, ou estava a grelhar o frango, as mulheres lá a cozinhar. Sim, sim. E depois comer todos juntos, numa mesa assim, Enorme. grande, com essas pessoas todas. Para nós, ser crianças, e depois começaram a dançar e a beber muito vinho e isso tudo. E eu não sabia, nesse tempo, que era um tempo muito, muito curto, ia passar. Quando eu era novo, eu pensava era sempre assim. E quando Para o resto da vida, não é? Mas depois de crescer um pouco e algumas pessoas, assim, primos casar e terem filhos deles, e assim, a família... Começou a dispersar. Yeah. Exato. Mas tem as suas memórias mais marcantes, é dessa época, não é? É dessa época. E para mim, claro, isso era tudo normal. Pois. Mas eu ainda lembro de um tempo, um amigo meu da escola vir à nossa casa e a minha mãe estava lá, tinha bacalhau, que ia cozer bacalhau, e então a casa toda cheirava a bacalhau, não é? É uma casa portuguesa, com certeza. E este garoto a dizer, a tua casa tem um cheiro esquisito. Tem um mau cheiro. Foi a primeira vez que eu pensei que eu não era mesmo canadiano, eu era imigrante, eu era uma coisa diferente, porque eu nunca pensei nisso. Tu tinhas um ambiente de vida um pouco diferente. A sua família estava integrada na chamada comunidade portuguesa ou não? Não. Não estavam? Nem um pouco, não. Então? Nós não fomos às festas assim, as casas aqui em Toronto, Casa de Beira, e assim, nunca fomos a essas casas. Não. Quando eu era novo, fomos a uma igreja portuguesa. Eu fui batizado numa igreja portuguesa. Sim. E assim. Mas depois disso, eles mudaram para uma igreja que falaram inglês no norte de Toronto. Eu acho que é porque o meu pai podia ver, nesse tempo, que a comunidade portuguesa em Toronto, onde ele estava, não é na Baixa de Toronto, era muito fechada e não tinha mesmo valor na educação. Era em trabalho. E ele queria que eu e o meu irmão íamos à universidade e tirar empregos a ser doutores ou advogados. Ou assim. O meu irmão é um advogado. Mas isso é que eles queriam. E o que o meu pai podia ver é que se ficámos lá na área portuguesa, mesmo assim, entrado lá na área, nós talvez ficámos assim. E ele não queria. Ele queria que nós íamos ser canadianos. Ele queria abrir novos horizontes para vocês. Sim. Mas o seu português não é nada mau. Como é que aprendeu? Foi com os seus pais, foi? Claro, em casa era a falar, era sempre uma mistura de português e inglês. Mas eu também, eu não falava muito bem. Quando eu fui à universidade, eu tirei 1 ano de português para estudar a língua, para aprender um pouco melhor o gramático e isso tudo. Sim. E depois, estes anos passados, este ano e meio passado, eu estou a estudar a guitarra portuguesa. Pois. E a maneira de fazer isso é 1 hora por semana. Eu tenho um professor lá em Portugal e falamos no Zoom. E é tudo em português. Tudo em português. Ele fala inglês melhor do que o meu português. Mas eu disse a ele, olha, eu quero aprender em português. Em português, exato. E chegamos a algumas palavras que eu não entendo e é preciso Aliás, em Portugal, há muitos portugueses, incluindo jornalistas, que misturam agora com termos ingleses. Está na moda. Frequentou a escola primária aqui, aonde? Primária é lá em North York. North York, já fora um pouco da comunidade portuguesa, não? Não havia lá nenhum portugueses. Não havia lá nenhum portugueses. Depois foi para o liceu, Lawrence Park Collegiate. Que tipo de aluno era o Pedro? Muito serioso. Os primeiros anos, assim, classe 9, 10, 11, foi tudo bem. E os marks eram muito altos e eu estava a sair. Mas quando eu cheguei ao último ano do high school, eu já não tinha a força. Aquela motivação. Não, eu tinha a motivação e o meu pai ficou um pouco aflito porque pensou que eu não ia ir à escola. O que é que se passava? Namoros? Distrações? Não, era só que eu comecei a pensar que o mundo era muito, muito maior do que o meu pai estava a falar. Porque o meu pai estava a falar, olha, vais à universidade, tirar o curso, ser um doutor ou assim.
Isso era a única rua que eu podia ir. E eu comecei a conhecer pessoas de outros lados, de outros países e assim, de outras vidas. Até os pais dos meus amigos. Amigos e ele. Tinham uma variedade de empregos e assim, e até os empregos criativos, que eu não sabia que isso existia. Pois. E até eu estava a chegar a essa idade, assim, 17, 18 anos, a pensar, olha, eu acho que há outras oportunidades. Eu não quero ser um doutor, eu não quero ser um advogado. O que posso fazer? E até o meu pai ficou muito nervoso, porque ele não queria que eu ia abandonar a educação. É porque o seu pai ele queria abrir maiores horizontes, mas dentro desses maiores horizontes havia uma certa limitação, não é? Claro, porque ele nunca teve a oportunidade de viver neste país, neste tempo, e ver as oportunidades que estão lá. Depois do liceu foi para a Universidade de Toronto. Foi. Iniciou os seus estudos em assuntos asiáticos e assuntos religiosos. Assuntos asiáticos e religião não dá para ser advogado. Bom, até dá. Talvez. Até dá como uma formação geral. Claro. Mas não é bem aquilo. De onde é que lhe veio o interesse? Quase que já me respondeu à pergunta, porque conheceu outras culturas, Exato. outras maneiras de pensar, outras filosofias. Exato. E daí o interesse? Quando eu era novo, quando eu era assim, 11, 12 anos, eu queria ser um padre. E eu comecei, quando eu era assim, 14 anos, a ler na igreja, a ler a Bíblia e assim. Eu era uma pessoa muito religiosa. Mas o que aconteceu? Eu cheguei a uma idade, acho que era 15, 16. Eu comecei a olhar as outras pessoas lá na igreja e eu vi que eles não eram religiosos, espirituais. Eles só estavam a dizer o que era preciso dizer, o que estavam sempre a dizer. Chegavam lá à igreja, diziam algumas coisas e foram-se embora. Eles não tinham mesmo o espírito daquilo que eu queria ter. E depois o que aconteceu, eu comecei a estudar a história da religião católica. Pronto, o que eu descobri é uma coisa que eu descobri que há muitas coisas que eu pensei que era verdade, que não eram verdade. É que não eram verdade. Há duas coisas, história e o fé. E depois há a fé que explica muita coisa, mas para a qual não há grandes... E quando uma pessoa começa a estudar a história, a ver, e mesmo quando eu estava assim mais velho, 16, 17, a conhecer como é que são pessoas e a pensar desses tempos passados e a pensar, mas olha, porquê é que eles iam escrever isto? Porquê é que este grupo estava a falar assim? Portanto, o Pedro começou a questionar aquilo que estava escrito. Exato. E que continua a estar escrito e a ser ensinado, mas que não correspondeu à sua realidade. Não, e isso é porque eu descobri assim as religiões de Ásia e budismo foi um dos maiores para mim, e eu comecei a estudar, mas também a mesma coisa aconteceu na universidade, quando eu estava a acabar. Eu comecei a estudar a história, comecei a estudar os tempos e o pensamento e os políticos. Sim. E quando foi tudo junto, eu pensei, olha, isto não é para mim. Não vale a pena. A vida religiosa não é para mim. E eu saí daquilo tudo. O Pedro diplomou-se na Universidade da Colômbia Britânica, já não de Toronto. Sim. Foi de Toronto para Vancouver. Por que esta mudança? Sim. Mudança radical, hein? Foi, eu nem sabia que era assim tão radical quando eu fui. Eu era novo, eu não sabia nada. Eu pensei, olha... Mas foi com os teus pais, foi? Não, eu fui lá sozinho. Eu fui lá completamente sozinho. O meu pai não queria que eu ir, mas o que estava a acontecer é que eu não podia acabar os meus estudos na Universidade de Toronto. O programa estava assim, para 1, 2 ou 3 anos, estava assim a fechar. Eu não podia acabar. E a universidade lá em Vancouver tinha um programa assim nos estudos asiáticos que era muito melhor. E até onde eu pensei, olha, eu vou lá... Foi sozinho, foi? Eu fui lá sozinho. E em Vancouver esteve 2 anos. Sim. Lá conheceu a mulher que iria ser a sua esposa. Exato. Vancouver, é? Olha, valeu muito para ir para lá. Não para os estudos, mas sim, para a minha vida. Mas para formar uma família, afinal. Exato. Depois o casal mudou-se
para a terra da sua esposa, que é Winnipeg. Sim, Outra mudança. outra mudança. De Vancouver para Winnipeg, onde permaneceu durante 6 anos. Uma super mudança, de novo, não? Well, eu acho que eu sou assim. Eu sou assim, a minha mulher é assim. Gostamos de viver num sítio para uns anos e depois é preciso mudar. É preciso uma Gosta coisa... da variedade, não é? Yeah. E em Winnipeg, olha, 6 anos lá e depois desses 6 anos eu comecei a ter mesmo grandes saudades de Toronto Toronto. e da minha família e assim. E Pois. eu já estava... Winnipeg já não tinha aquilo que eu queria. Mas o o Winnipeg deu-lhe uma grande oportunidade em termos da sua carreira na comunicação social, neste caso das redes sociais, como web designer. Sim. Primeiro por conta própria e depois na CBC Radio. Rádio Canadá. Hello! Yeah, isso foi... Eu nem sabia nesse tempo a significação de trabalhar lá. Winnipeg é uma cidade muito pequena e todas as pessoas conhecem uns os outros. Sim. E então quando eu comecei a fazer o web design, e esses são nos anos quando não havia escola para web design, não havia quase ninguém a fazer, aquilo era tudo só eu a escrever o code como eu podia. Eu comecei lá a trabalhar no Rádio Canadá e pronto, era um mundo que eu nunca pensei que eu podia. Como é que conseguiu este salto profissional, eu diria, para uma instituição muito importante em termos de comunicação neste país? A CBC Radio Yeah. ainda continua a dominar em certos aspectos, mas naquela altura, sobretudo, era a rainha da rádio. Exato. Well, eu acho é uma coisa, agora que eu estou um pouco mais velho, eu posso olhar para trás para a minha vida, eu vejo que eu sou uma pessoa que gosta de soltar, fazer alguma coisa, quando eu não estou mesmo, como se diz, eu não sou... Diga em inglês. até em inglês eu estou, o que é a palavra, mas eu não tenho as requirements. Gosta do desafio, se calhar? The challenge? Talvez, eu gosto de uma coisa nova e eu gosto de... E eu acho que, olha, isso, eu não sei o que isso é, mas eu acho que eu posso fazer. E então eu solto para Pois, lá. mas eu estou a ver o seguinte. O Pedro especializa-se em assuntos asiáticos e religiosos, que nada tem a ver com a web. E depois foi disto para a web. Como é que se tornou um web designer, primeiro? E, em segundo lugar, como é que vendeu os seus conhecimentos à CBC Radio? Well, é porque quando eu estava a fazer o web designer, eu não era uma pessoa técnica. O que eu queria fazer é dizer histórias, descobrir histórias e usar a internet para comunicar histórias de pessoas, de comunidades, de qualquer coisa. E então, quando eu cheguei lá à Rádio Canadá, eu vi que se eu podia trabalhar em rádio, eu tinha muito mais poder para dizer as histórias que eu queria dizer em rádio, muito melhor do que no web. Porque na internet aquilo era muito novo. Na altura ainda era novo. A rádio ainda tinha uma grande influência, uma maior influência. Claro. Hoje em dia está diferente. Mas a coisa é que no rádio, se uma pessoa põe o rádio e está a ouvir, é só. Não há mais, não é preciso estar lá no computador a ver se isto trabalha, se não... exato. E essa maneira de entrar mesmo nos ouvidos de uma pessoa e transportar essa pessoa ao outro lado, ao outro tempo, nas vidas das pessoas. E quando eu descobri que eu podia fazer isso, pronto, eu nunca fui outra vez trabalhar no web design, eu só queria era fazer rádio. Só queria fazer aquilo. Yeah. Eu sei que no ano 2000 trabalhou para uma companhia da web em Toronto, mas a experiência não durou muito tempo, foi só um ano. Em 2001 voltou à CBC Radio, ainda como web designer. Yes. E já me falou um pouco de como mudou de web designer para produção radiofónica. Tanto é que começou a produzir documentários. Eu tenho aqui o nome de dois interessantíssimos. Um teve a ver com a arte de fazer vinho. Sim. Algo que aprendeu da sua família, não foi? Well, isso é a coisa que eu estava sempre a
a ver se eu podia encontrar alguma história para fazer no rádio, algum documentário. Sim, sim. E já era muitos anos de os meus pais fazer vinho. E eles faziam vinho lá no basement da minha casa. Na cávea. Tinham lá uma coisa feita assim de concrete. Depois tinha um alagar. Um alagar, exato. Chama-o alagar. E faziam lá todos os anos, faziam vinho, mas já era muitos anos que eles não faziam, porque aquilo é muito trabalho, era muito, agora que estão a vender o vinho já feito, isso é que eles faziam. Mas o Pedro ajudava o seu pai a fazer vinho? Quando eu era novo, sim. E eu tenho lá fotografias dele a fazer esse trabalho todo. E então eu tive esta ideia, olha, com o meu primo, que é quase a minha idade, vamos tentar fazer vinho outra vez na maneira dos meus pais. Olha, ainda estão cá, podem ajudar. E mostrar ao público como é que se fazia. Porque os meus pais nunca tiveram essa oportunidade. O meu pai nunca aprendeu como fazer vinho do pai dele. Porque o pai dele morreu quando ele era novo. Sim, sim. Ele nunca, os tios meus todos, nunca aprenderam dos pais dele. Eles chegaram aqui a Canadá a dizer, olha, somos portugueses, temos que fazer vinho, como é que fazemos isto? Uvas, alagares... Mas, olha, isto é que eu descobri. Fazemos o vinho e eu gravei aquilo tudo. Eu gravei entrevistas com os meus pais, com os meus tios, a dizer que são as lembranças de fazer vinho quando tu eras novo. Que são as lembranças desta músicas e assim. Porque eu descobri músicas antigas de pessoas que cantavam enquanto estavam a puxar nas uvas. Pois. A esmagar as uvas, com os pés. Sobretudo na parte, na região de onde os seus pais vêm. Isso é uma tradição. Exato. E nós fazemos. É com os pés. O meu pai disse, olha, ele nunca fazia assim. Ele tinha um pau assim grande para desmagar. Pois. Mas eu disse, olha, vamos... Eu tirei os sapatos e foi lá dentro. Que interessante. E aquilo Mas isto, como é que se mostra isto na rádio? Well... Yes, a maneira é... Descreve-se, não é? Descreve-se, o som é muito, muito importante. E o som é importante. O som, porque a coisa... Uma pessoa disse a mim, muitos anos passados, que o rádio é uma coisa mais visual de até televisão e filmes. Porque a pessoa está a fazer os visuais no pensamento e isso tem mais impacto. Tem mais impacto. Porque eles estão a fazer. Estimula a imaginação, não é? Exato. Estimula a imaginação. Exato. Depois fez um outro documentário que relata uma visita tumultuosa da família a Disney World. Tumultuosa porque fomos lá, estivemos em Disney World, não sei se tu foste. Conheço. Há uma coisa lá chamada Space Mountain. Sim. Space Mountain. Pronto. Eu não sabia o que era, nenhum de nós sabíamos o que era. Entramos lá dentro. Eu, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus tios, o meu primo. Não estava lá ninguém para entrar. E pensámos, olha, finalmente chegámos a um ponto quando não está, porque os outros todos lá era só linhas e linhas e linhas de pessoas. Mas estava lá um voz a dizer em inglês, cuidado, se uma pessoa tem um problema com o coração, com nervos, não deve entrar aqui. E eu estava a pensar, olha, eu não sei o que isto é, mas eu estou agora nervoso. Eu estava a dizer aos meus tios, ao meu pai, olha, não deves entrar ali. Pois. Porque eles estão a dizer, o que vai isto ser, não é? Eu e a minha mãe e o meu irmão não entramos. Vocês não entraram? Não entramos e fomos lá onde sair, não é? Então entrou o teu pai? O meu pai, a minha tia, outra tia, o tio, entraram lá. O meu pai, os meus tios sentam-se lá. Aquilo começa a subir, e pode ver estrelas. Pois. E um voz a dizer, olha, as estrelas assim, e estão lá sentados, e chega a um ponto quando aquilo começa a ir para baixo. Muito de repente. As pessoas que estão lá, os americanos, assim, todos a gritar. Os meus pais começam a pensar, os meus tios, isto partiu, vamos todos morrer. Porque eles não conhecem o que está a acontecer. Porque aquele salto foi tão violento. Tão violento. As pessoas a gritar. A minha tia disse ao meu pai, Fernando, isto é o fim. Isto é o fim, Fernando. Pois. Eles saíram de lá, o pele todo branco. Eles não sabiam que havia aquela queda? Nada. Eles não sabiam nada o que ia acontecer. E depois fizeste um documentário sobre essa experiência, foi? Era só eu a dizer essa história. E a coisa que era significante foi a primeira vez na minha vida quando eu vi o meu pai ser vulnerable, como se diz. Mostrou vulnerabilidade.
Eu nunca vi. Eu tinha, assim, 12, 13 anos. Pois, porque os nossos pais fazem-se fortes, não é? Eles são super-heróis. Mas isso foi a primeira vez que ele era só uma pessoa. Um ser humano. Muito bem. Vamos fazer uma breve pausa. Sim. Isto porque temos um espaçozito publicitário. Voltamos de seguida para continuar a falar com o Pedro Mendes. Fique connosco. 3, 2, Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Ora bem, estamos de volta. Na sua distinta biografia, Pedro Mendes, diz que em 2008, após ter sido pai, foi um ano muito importante para si, decidiu atualizar o seu guarda-roupa. De t-shirts e jeans para fatos e gravatas, e a partir daí iniciou um percurso que o iria tornar um perito na moda masculina clássica. Decidiu atualizar o seu guarda-roupa. Teve a ver com a sua paternidade ou duas coisas totalmente independentes? Não, foi exato isso. Eu até lembro o momento quando aconteceu. O meu filho tinha, assim, 9 meses. E eu estava a ver se eu podia deitar, se eu podia, e não. Já era tarde, Adormeceu. estava tão cansado. Ele estava a olhar para mim, naquela maneira de crianças, é como se está a olhar para dentro de ti. Já um olhar penetrante, por assim dizer. E eu pensei logo nesse momento, eu é que vou ser o homem na vida dele. E eu nem sei o que isso quer dizer. Que é um homem. Eu ainda penso que eu sou uma criança. Que eu sou um adolescente. Adolescente. Exato. E eu pensei, olha, eu tenho que mudar. Eu quero ser um adulto. Eu quero ser uma pessoa que tem responsabilidade, que sabe o que está a fazer. E eu pensei, olha, talvez a maneira de fazer isso, de mudar o que está dentro de mim, é mudar o que está fora Também de o que está mim. por fora. É. Não é? E talvez isso vai me ajudar a sentir que eu sou mais um adulto do que eu era. Que interessante. Foi um eureka moment Exato. para si. Foi daqueles momentos revelatórios, Exato. não é? Exato. Essa do que está por fora, refletir um pouco do que está por dentro, é verdade. Eu acho que ainda, de certa maneira, o que nós vestimos revela um pouco do que vai por dentro. Mas não foi só mudar de roupa, mudou também de percurso de vida, por assim dizer, ou pelo menos a sua vida passou a ter um ênfase diferente, não é? Exato. Well, como eu estava no Rádio Canadá, eu estava a descobrir isto tudo acerca da roupa masculina. A história da roupa, a maneira de vestir, alfaiates e sapateiros e assim tudo. Pronto, porque eu queria roupa nova, mas eu estava no Rádio Canadá. Eu podia fazer documentários. Era uma oportunidade para eu entrar nessas lojas. Não era sempre para comprar alguma coisa, mas fazer entrevistas. Para pesquisar. Aprender o que eu podia. Que E então eu passei estes anos todos a fazer programas no rádio. Pois. E, olha, a ideia era, os programas eram programas por rádio, para dizer o que é a história da roupa, o que é influência na masculinidade agora, mas ao mesmo tempo eu estava eu mesmo a aprender e
a vestir roupas todas as vezes mais melhor, melhor e melhor. Que interessante. O Pedro produziu documentários, mas liderou workshops. Sim. É autor de 2 livros, dos quais vamos falar dentro de momentos. Vamos falar primeiro dos seus documentários para a CBC Radio sobre a masculinidade, sobre moda masculina e sobre a história dos vestuários para o homem, como já disse. É interessante porque não só mudou de guarda-roupa, mas quis pesquisar e perceber toda essa dinâmica. A moda masculina, a história dos vestuários para o homem, foram uma variedade de documentários que fez para a CBC Radio? Era documentários assim pequenos, 5, 10 minutos, Sim. mas eu fiz Curtos. assim 20, 30 deles. Eu fiz todas as semanas. Qual era o ênfase? Era mesmo a moda masculina clássica ou era muito mais abrangente? Muito mais. Era que, porque é que homens agora, masculinidade, isto já é há 10 anos passados, Sim. Os homens sentem-se que não são adultos, que não são crianças, não sabem o que são. E eu pensei nesse tempo, e eu acho que era verdade, que era uma crise. Uma crise de Em identidade, homens, não é? de identidade em homens assim novos, anos 20, 30, porque os homens assim mais velhos estavam a dizer não é preciso fazer nada dos tempos passados, aquilo não tinha valor. Mas eles a pensar, e depois aquele programa Mad Men, Sim. tão popular, e os jovens desse tempo a pensar, poças, eu gosto do fato. Uma pessoa parece mesmo assim como deve ser, com fato, Sim. e até sente-se assim melhor. Que assim, outra vez, é um adulto. Tem uma identidade que aquilo traz. E então, era nesse tempo que eu comecei a pensar nisso, e então o que eu queria fazer, outra vez, não era as coisas técnicas acerca da roupa. Não. Era a história. Ok. Era o valor, era o impacto que isto tem nas vidas das pessoas. Quando eu fui fazer entrevistas com alfaiates, não era para descobrir A técnica. a técnica, Não. era a história da vida. A história da vida. Como é que começou, Não. que idade tinha, o que foi, Portanto, o interesse do Pedro era em comunicar à juventude, neste caso, se calhar, comunicar informação através da qual eles percebessem porque é que estavam a vestir assim, Sim. ou assim, ou Ou assim. também Quer dizer, para dizer- dar uma... Quando eu era novo, uma pessoa ia comprar presentes para uma criança, Sim, se era uma garota, se era um garoto, não fazia grande diferença. Os presentes eram quase todos o mesmo. Mas agora, é um quarto só para as garotas, um quarto só para os garotos. Isto é tudo uma cor, isto é outra cor. pois, E nós somos mais divididos agora do que era antes. pois. E é uma tristeza, porque o que eu estou a dizer é que masculinidade não tem que ser só uma coisa. Pode ser... Eu fiz um programa acerca da feminilidade dos homens. Dos homens. Eu tinha uma fotografia do meu Pois, avô, pois. do meu avô assim, muito bem vestido, com uma flor enorme aqui. Uma flor que é um símbolo de mulheres. Mas os homens também usavam. Mas na altura o senhor já era elegante. Exato. E Era já- elegante. E era masculino. E já pensava fora da caixa. Era masculino. Até a gravata. Pois. A gravata é uma das únicas coisas que homens podem vestir que tem cor, que tem vibrância, Aham. que é uma celebração. Aham. Mas isso é porque eu acho que é uma tristeza que são homens que não estão a usar a gravata agora. Pois. Eu não estou a usar um agora porque é verão e eu gosto de usar a camisola aberta. Pois. Mas eu gosto de gravatas porque é esta oportunidade para dizer que a masculinidade também tem cor, também tem esta vibrância que nós pensamos que é só Também tem das um aspecto mulheres. feminino. Exato. Exato. E não há nada mal com isso. O Pedro tem escrito para revistas prestigiosas, revistas como o Toronto Life, Sharp Magazine, Zoomer, e para o jornal, talvez de maior prestígio do Canadá, da Globe and Mail. Mas, sobretudo, é autor de 2 livros, hein? Sim. Estes livros são uma espécie de quê? De continuidade dos seus documentários. Eu vou só ler os títulos em inglês. 10 Garments Every Man Should Own. Yes. Portanto, 10 trajes Que todos os homens devem todos os homens devem usar.
E depois há a Tailored History of Toronto. Portanto, uma história da moda, afinal, em Toronto. Não é Well, tailored? esse é uma companhia. Da moda em Toronto? Yes, isso é parte É mais da ou menos história. isso, não é? Mas é uma companhia, Walter Beecham, que estava aqui em Toronto, começou há mais de 100 anos. Pois eu ia mencionar o nome dela. Yeah, Walter Beecham. E então é a história deles, é a história da companhia, como é que começou e os tempos todos que eles passaram. E nessa história está a história de Toronto. Porque entraram lá naquela loja os mayors da cidade, políticos, pessoas do militário e assim, entravam todo lá naquela loja. Era. E então a história da loja é a história de É a Toronto. história de Toronto. E então, isso é... Eu acho que esse livro é mais para pessoas que gostam da história da cidade Sim, sim. do que roupas. Mas Pois. está lá muito acerca de roupas. De roupas também. O outro livro, os 10 Garments, é mesmo um guide, guia de dizer como é que uma pessoa pode comprar qualidade. Sim, sim. Eu não estou a dizer, olha, tem que se comprar estes sapatos e este casaco. Não. É para uma pessoa ter a educação para entrar numa loja e ver uma coisa e dizer isto é de qualidade. Isto tem qualidade. Isto tem boa qualidade. Porque é muito difícil para descobrir isso agora. Os anos passados era muito mais... Há uma mistura simples. infeliz de Yeah. de tecidos e modas, nem sempre de qualidade. Exato. A moda, tanto feminina como masculina, costumava ser inspirada por elites. Era a classe nobre, sobretudo. Nos nossos tempos, já não é assim bem. De onde é que vem a motivação? Os estilistas? Pessoas como o Pedro? Como é que é? Well, isso é o problema, não é? Porque... E eu sei porque os tempos mudaram. E eu sei porquê. Eu acho que era uma boa razão. Porque era preciso mudar. Não é só aqui em Canadá, mas em Europa é assim. As pessoas os aristocrats e assim... Sobretudo a Era classe preciso nobre. acabar. Era preciso acabar, eu sei disso. Mas o problema é que nos anos 60 mudou que eram os trabalhadores. A roupa dos trabalhadores. Isso é que toda pessoa ia vestir. Ah? Mas nós não somos todos trabalhadores. Não. Não é honesto. Não. Pensamos que estamos num tempo muito honesto. E a pessoa tem que... Eu não sei como... É autêntico? Autêntico, é. Somos todos autênticos. É uma mentira. Não somos Não. todos... Nós fazemos o que outros fazem. Pois. É só. Quer dizer, passou a inspiração passou da aristocracia para a classe trabalhadora. Exato. E agora onde é que está a pêndula? A pêndula foi de um extremo ao outro e Yes. agora é mais para toda a gente. Well, agora é que a qualidade é tão baixo e pessoas só querem coisas que são muito, muito, muito baratas, não querem saber quem é que fez, onde é que foi feito, deitam aquilo ao lixo, aquilo não tem valor, e que nos estão a ver é que eles estão... O valor é na vida deles. Se uma pessoa tem um objeto, pode ser roupa, pode ser outra coisa, que tem a vida toda e pode passar para os filhos ou assim, isso é um valor na vida, não é só o objeto. E nós estamos a perder isso. Mas é esse o assunto que o preocupa e sobre o qual tem escrito e produzido documentários. E agora, uma consulta grátis, uma vez está aqui. O que é que na sua ótica constitui um guarda-roupa clássico ideal para o homem? Well, a coisa é que não há mesmo um fato ou uma camisola. É o pensamento. É. E o pensamento é que uma coisa não pode ser muito na moda, nem muito fora da moda. Tem que ser Meio termo. moderate. Tem que ser assim, um meio termo. Uma coisa que, se uma pessoa vai comprar uma coisa de qualidade, pode ser calças ou casaco assim, e vai usar por muitos, muitos anos, isso é porque não pode ser assim muito numa moda nem fora da moda. Não. E então, o que eu gosto, como esta camisola aqui, o button-down, do Brooks Brothers, já há quase 100 anos que homens estão a usar esta camisola. E vão usar para muitos anos no futuro, porque é simples. É roupas assim simples. Não é uma cor assim muito... Não é berrante. Nem nada.
é uma coisa que... E pode misturar este casaco com aquela camisola. Tudo pode ser misturado. A minha mulher está sempre a dizer o que ela gostava é também ter roupas assim, que são simples, elegantes e pode usar uma como a outra. Mas a moda da mulher está sempre a mudar e é uma coisa... Não há roupas clássicas para a mulher. Não. Mas e o que eu estou a dizer é que para homens isto é um prazer. Uma pessoa pode construir as roupas e depois esquecer. Já tem lá tudo o que é preciso, é simples e é bem feito, é boa qualidade, depois pode ir só viver a vida. Mas a coisa é, o que eu vou dizer, o valor que eu tenho é para a elegância. Elegance, não é? Muitas pessoas agora... Tem que cair bem na pessoa, não é? Muitas pessoas agora não querem saber disso. E as pessoas têm que se sentir à vontade na roupa, não é? Pessoas sempre Com a dizer a aquela mim, eu gosto de sentir à vontade. O que eu estou a vestir foi quase tudo feito por mão para mim. Sim, sim. Pensas que eu não estou confortável? Claro que estou confortável. Yeah, claro. Mas o conforto não é só roupa. Também é o pensamento. É o que está aqui. É o que está aqui no pensamento. Se eu estava aqui agora a falar contigo, vestido como eu, quando eu estou em casa a limpar as casas de banho, eu não estava confortável. Não é? Eu teria que lhe fazer outras perguntas. Além dos muitos talentos que tem demonstrado através da sua vida profissional, temos conhecimento de um outro talento. Eu estou a ver aqui uma guitarra que trouxe e nós vamos pedir-lhe Oh boy. que nos ofereça uma atuação, mas isto após um brevíssimo intervalo. Ainda há tempo para respirar. Obrigado. E praticar. E aquecer. Voltamos com o Pedro Mendes e a guitarra portuguesa, me parece. É portuguesa, não é? Exato, é exato. Fique connosco. 3, 2, Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Estamos de regresso e, como o prometido é devido, vamos pedir ao Pedro Mendes para nos oferecer uma atuação em guitarra portuguesa, mas primeiro, eu, por exemplo, não tenho esse talento. Como é que é isto? De onde vem o interesse? De onde vem o talento? Como é que é? Well, eu tocava a guitarra acústica quando era novo, quando eu era um teenager. Eu comecei a tocar porque, claro, olha, música, interesse, jovens do mundo todo. E eu tinha amigos que tocavam e então eu comprei uma guitarra assim, acústica. E depois... Mas eu sempre gostava da música portuguesa. Sim. E do fado. Pois. Eu não sabia o fado de Coimbra ou Lisboa, não sabia a diferença, mas eu gostava. E então, quando eu fui a Portugal, eu tinha assim 18 anos, o meu tio lá, que gostava muito de música, ele é que me ensinou acerca da guitarra do Carlos Paredes, do Pedro Caldeira Cabral, desses guitarristas, Alcino Frazão, e ele ajudou-me a comprar discos. E depois eu disse ao meu pai, eu quero uma guitarra portuguesa. E fomos lá em Gouveia, que é uma cidade muito pequena, uma loja de música, e tinham lá uma guitarra, assim, pequena, não era assim bem feita, mas eu fiquei assim Mas era uma contente. guitarra. Eu trouxe aqui para Toronto e eu não sabia como tocar. O livro que veio com a guitarra não tinha lá instruções assim boas, não havia o internet. Eu não sabia que havia aqui guitarristas em Toronto que eu podia ter aulas. Isso nem aconteceu. Pois. Eu pensei, olha, tenho esta guitarra, eu gosto, mas eu não sei tocar. E ficou estes anos todos na minha casa. E o ano passado, com o pandémico, e toda pessoa em casa a fazer nada, eu pensei, olha, tenho esta guitarra, vou finalmente, depois de 30 anos, vou aprender a tocar esta coisa. Pois. E isso é como começou. Aprendeu com quem? É um guitarrista em Portugal chamado Ricardo Martins. Aham. Ele já tem muitos discos. Ele toca sempre lá em Portugal e também em outros países.
tem lá vídeos no YouTube e assim. Ele é um guitarrista fantástico. E eu mandei uma mensagem no Instagram a dizer, olha, tu sabes alguma pessoa que dá aulas? E ele disse, olha, eu dou aulas. E depois, a próxima semana, fomos lá no Zoom e começámos. É porque nós aqui em Toronto também temos pessoas que tocam. Estou a pensar no Nuno Cristo, por exemplo. Sim. E o irmão Hernani. O Hernani Raposo, exato. Yeah. Mas neste caso é com alguém em Portugal. Em Portugal. O que é que vai tocar? Eu vou tocar uma das únicas canções que eu sei tocar bem. Well, nem toco bem, mas toco. Mais ou menos, mais ou menos. Do princípio até o fim. E é chamado Canto de Amor. Canto de Amor. E é do Carlos Paredes, que é o maestro da guitarra. Ele morreu já há quase 20 anos, mas ele fez tantos Mas a música discos. dele ficou. A música dele é que é uma das... quando pessoas pensam na guitarra portuguesa virtuoso, Sim, sim. é ele. É o Carlos Paredes. É ele. Avance, meu caro. Ok. Vamos ver. 1, 2, 3. Bravo. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito bem. I did it. Se eu fosse Carlos Paredes, se estivesse aqui sentado, ia gostar muito. Estavas a chorar. O que fizeste Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado. Uma baladazinha muito terna, não é? Eu gosto tanto da guitarra e, olha, podes ver aqui. Esta é a guitarra de Coimbra. Esta é mesmo de Coimbra. Foi, a tradição é os estudantes de Coimbra tocar. E isto aqui em cima, a guitarra de Lisboa, isto é carved, como se diz? A madeira é assim feito da mão e tem esculpida. Mas em Coimbra eles não podiam pagar para isso. Era preciso uma coisa então muito simples. É mais simples. É uma lágrima. Uma lágrima, está a ver? É uma lágrima porque quando uma pessoa toca a guitarra é como se a guitarra está a chorar. Está a chorar. Não é? Aliás, os fados de Coimbra evocam muita emoção. Tem um filho de 14 anos. Tenho. Ele já tem inclinação para a guitarra ou como é que é? Nenhuma. Nada. Nenhuma. A vida dele é completamente futebol. E é futebol próprio. É futebol, não é, eu não estou a falar do futebol americano. É o futebol. É o futebol, é o nosso futebol. É a vida dele. Porque numa conversa que tivemos ao telefone, Pedro, disse-me que eu perguntei-lhe como é que passava os tempos livres e o Pedro disse: eu não tenho muito tempo livre. O tempo que tenho é com o meu filho que está envolvido numa elite soccer program. É isso? Exato. É 5 dias por semana, 5 dias a treinar e depois jogos. E não é só isso. Ele acorda cedo para treinar sozinho. Ao meio-dia ele trabalha outra vez. Isso é uma paixão para ele, é? É uma paixão. Ele quer ser profissional, é? Quer. Okay. Quer. Mas ele também gostava de ser treinador. Treinador. Desculpa. Sim. Treinador, porque ele percebe o jogo muito bem. Muito bem. E ele é muito bem a ensinar para os outros.
para os outros Nesse aspecto crianças. sai o pai, que gosta de aprender e pesquisar. E para dizer aos outros o que devem fazer. que devem Isso é fazer. eu gosto, é como uma... Ligações com Portugal, além destas lições de guitarra, visita... Eu gostava de visitar mais. Yeah. Eu queria ir lá o ano passado, quando eu fiz 50 anos, eu queria ir lá fazer o caminho lá de Santiago. Eu queria ir Pois, andar pois. e também ir à terra dos meus pais, mas com a pandemia não podíamos. Não. Espero que o ano que vem possa ir. E até agora estou a sonhar, quando o meu filho chega a uma idade, talvez vamos ir lá e viver em Portugal. Quem sabe? Quem sabe? Porque quando eu era novo, Portugal, no meu pensamento, era um país atrasado. Mas eu estou a ver agora que depois de 25 de Abril, coisas mudaram. Nos anos 80, coisas mudaram. E agora Portugal é um país progressivo e a cultura lá que está, a comida, Expandir. a vida lá em Portugal, parece que é um dos países em Europa mais exciting. É um país em andamento, moderno. Não faz vinho em casa, pois não? Não. Esse vinho que eu fiz era horrível. Horrível. Era vinagre. Porque depois de fazer, eu estava a falar com uma pessoa que mesmo faz vinho. Sim, sim. E ele disse, onde é que fazeste? Fizeste numa coisa que não podia ser limpa, próprio. Não. Aquilo era Pois, não havia aquela higiene horrível. que se exige. Eu só queria rematar esta nossa agradável conversa, falando um pouco daquilo que está a acontecer neste momento. Eu sei que eventualmente saí da CBC Radio, na esperança de seguir uma carreira como jornalista especializado na moda, mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque aqui, infelizmente, aqui em Canadá, não há muitas pessoas que querem saber disso. Em Europa, sim. Mas aqui não. Mas aqui não. O que aqui querem é moda, é coisas que são baratas E feitas nas fábricas, não é? feitas em qualquer sítio. Em qual sítio? Quem sabe quem está a fazer e como é que está a fazer. Numa linha de produção. Este paixão que eu tenho para Pois. qualidade, para coisas feitas à mão, Sim. não há muitas pessoas Quem sabe aqui. se um dia, se voltar a Portugal, Right. para viver, Yes. aí possa... E ainda está lá. Agora Fazer o seu Portugal está a fazer sapatos Sim. de muito boa qualidade Pois. e até roupas, camisolas e assim. Isso está a subir, está Aumentar. a aumentar. O Pedro, segundo aquilo que eu vi na sua biografia, autobiografia, é produtor de podcast, Sim, Pacific Content. sim. O que é isto? Isto é uma companhia onde eu trabalho. Somos quase todos, trabalhámos um tempo no Rádio Canadá também. Somos amigos de lá. Sim. E o que fazemos agora é... E esta companhia que eu estou, somos parte de Rogers. O nosso pai é o Rogers, da nossa pois. companhia. Mas o que nós fazemos é podcast para outras companhias. Companhias de tecnologia, Sim. de bancos e isso tudo. Eles querem um podcast. Mas aquilo não é só um podcast a dizer, olha, isto é que nós fazemos. Eles querem documentários, eles querem Mas este podcast histórias. é sobre o quê? Tem Muitos temas. Eu fiz um series, eu vou fazer um series acerca do avião, o Concorde, Sim. conhece? Aham. É a história daquele avião, como é que começou, mas Está a falar estamos do supersónico, não do é? supersónico, mas os equipas de pessoas que trabalharam naquilo para fazer, isso é que vamos dizer, essa história. Portanto, os temas são variados. Variados. Também é apresentador e guionista de, deixa-me ver se eu leio isto, Unbuttoned, G. Bruce Boyer's Life in Close. Mais uma vez este nome, é? Boyer. Ele é quando estamos a falar de escritores da moda masculina, ele é o melhor que viveu. Ele foi o que começou. Quando ele começou a escrever disso, nos anos 70, ninguém estava a escrever acerca da moda masculina, era só feminino, não é? Mas ele começou a escrever da história da roupa e isso tudo. E eu conheci ele, há uns anos passados, eu fiz uma entrevista e assim, e começamos a falar e ficámos assim. Ele está lá no Nova York.
E pronto, ficamos a ser amigos. E eu estava a falar uma vez com ele e eu disse, olha Bruce, tu escreveste esses anos, tantos anos, escreveste livros e em jornais e assim, mas nunca escreveste a tua história. Porque a geração dele não escrevem acerca da vida deles, não é? Ele lembra quando ele era novo, ele tinha uma pessoa lá no jornal a dizer a única palavra que eu não quero ver é eu. Ninguém quer saber o que tu queres dizer. Tu tens que estar sempre a escrever de outros. E então ele fez este podcast para ver a vida dele. Como é que era a ir à Itália nos anos 70, Pois. a Savile Row nos anos 60. Porque ele esteve lá. Sim, sim. E até ser assim um jornalista em Nova York nos anos 80, quando aquilo era tanto dinheiro e isso tudo, os parties todos que estavam a ter. E para mim é um dos trabalhos que eu sou muito proud, Orgulhoso. muito, muito orgulhoso, porque saiu bem, Pois. eu gosto muito da história, mas a oportunidade de pessoas viajar com ele para esses tempos passados, eu gosto. Gosto, fascina. Olha, Pedro, há mais alguns projetos ou por agora está satisfeito com o que está a fazer? Por agora, a minha energia toda Sim. é para o meu filho e é para a guitarra. O futebolista. Para a guitarra. E a guitarra. Se eu sabia a dificuldade de aprender a guitarra, quando eu comecei, eu não sei se eu ia fazer. Não. Porque é uma coisa... Olha, um ano Mas e meio... agora já atingi um certo nível algumas vezes, de yes. perícia. Mas é uma coisa muito bem difícil para aprender. Mas não acha que às vezes as coisas mais difíceis são aquelas que Claro. mais prazer nos acabam por dar? E não é só isso. Isto é uma música que eu ouvi a minha vida toda. Para eu fazer essa música própria, é uma coisa muito emotional para eu. E é um prazer que eu nunca pensei que eu ia ter na minha vida, é tocar esta música e fazer essa conexão à cultura portuguesa. ligação à cultura portuguesa. À ligação, porque, como eu estava a dizer, eu passei muito da minha vida a olhar abaixo à cultura portuguesa. E agora, nesses anos, a descobrir, há tanto lá Há muito para valor. celebrar, Há tanto muito valor. para celebrar. Há muito valor. E agora que eu estou a fazer a cultura, eu estou a aprender isso mesmo e na minha vida é uma das coisas mais importantes da minha vida agora, é descobrir a cultura portuguesa. Muito bem. Falando de tudo isso, eu tive um enorme prazer em conhecê-lo. Agradeço-lhe do coração ter vindo aqui partilhar da sua magnífica vida, do seu magnífico percurso de vida. Eu é que tenho que... E eu, no fim deste programa, ainda o considero mais pioneiro do que no início. Well, muito obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado. Igualmente. Continuação de uma boa vida. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, como prometemos no início, vamos rematar o nosso programa com a rodagem de um documentário que produzimos em 2008 sobre uma das mais importantes figuras a fazer história na América do Norte do século XIX, o português José Silva. Demos o título de Portuguese Joe, o pioneiro esquecido, ao documentário, porque na altura o José Silva só era conhecido da família e pouco mais. Eventualmente, mas só depois da estreia do nosso documentário, é que o nosso herói foi reconhecido com uma estátua que se encontra hoje no Stanley Park, na cidade de Vancouver. Assim, o Portuguese Joe passou de pioneiro esquecido a pioneiro finalmente reconhecido e homenageado. E é um galardão que nós pensamos já tardava. Ficamos então com o nosso documentário sobre o grande pioneiro da Colômbia Britânica, o português José Silva. Fique bem. Os portugueses foram dos primeiros exploradores a chegar a muitas partes do mundo, algumas delas tão remotas como esta ilha na costa ocidental do Canadá. Rocky Sampson e Jessica Casey vêm hoje juntar-se a outros na ilha de Reed para celebrarem a memória de um homem simples com um passado extraordinário,
Este homem era o seu tetravô José Silva, também conhecido por Joe Silvey ou simplesmente Portuguese Joe. A segunda metade do século XIX marcou uma época de importantes movimentos migratórios. Muitos desses migrantes, na sua maioria homens, chegaram à América do Norte à procura de uma nova vida e de aventura. Muitos não só fizeram fortuna, como também se tornaram famosos por direito próprio. Esta é a história de um desses homens, um pescador analfabeto que não sabia falar inglês, mas que ocupou um lugar de relevo entre os primeiros europeus que se estabeleceram na Colômbia Britânica. Ele sobreviveu às agruras de um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Deu meia volta ao globo, saindo de uma pequena ilha, para chegar a esta pequena ilha. This island, to me, it's home. I've heard about it all my life from my grandmother and my grandfather, and the story of Portuguese Joe that she told us. I'm just overcome with emotion and gratitude to be here. This island connects both sides of my past, the Portuguese and the First Nation side. It is a very spiritual place where we connect, and it is a place of beauty. Rocky e Jessica são nativos canadianos, orgulhosos do seu estatuto de aborígenes, mas igualmente orgulhosos da sua ligação com Portuguese Joe, que consideram ser um verdadeiro herói do Oeste. Portuguese Joe's contribution to BC history is so important. We are here today to honor that and to keep his memory alive. We wish to help tell the story of Portuguese Joe so that he can have honor and respect and official recognition as any other British Columbia pioneer. Great-grandpa built this dike. Muitos são os descendentes de Portuguese Joe interessados em contar a história deste homem. Entre eles, figura Marie Gabeira, por razões especiais. I'm the oldest living great-granddaughter of Portuguese Joe. And being born and raised on this island, I've always felt honored because of the full history of Portuguese Joe himself. Behind you, Marie Gabeira, a descendente mais idosa de Portuguese Joe, ainda se recorda de muitas das histórias que lhe contava a mãe acerca do bisavô e da sua vida na ilha de Reed. Histórias de como José Silva e a sua segunda mulher Lucy chegaram a esta ilha e criaram 11 filhos nos finais do século XIX. Portuguese Joe foi aqui sepultado e pouco depois esquecido por todos, exceto pela família, que entretanto foi aumentando. À semelhança de Rocky e de Jessica, muitos dos descendentes tentam manter viva a sua memória, fazendo peregrinações a este lugar muito especial. Desde o início da década de 80 do último século, estes descendentes regressam aqui anualmente no Dia da Mãe para cuidarem dos espaços onde se encontram as sepulturas dos seus antepassados. Every year my husband and I and my oldest brother Jack and his children, we come and clean the cemetery. We've been doing it for 25 years. I feel proud to be here and working around his grave, and due to the fact that he's responsible for his son and my dad and now us. Yeah, see, when I'm cleaning the graveyard, well, you know, it gives you a better feeling to yourself, you know, and because one day I might be there, so, you know, so I like to see that carry on a tradition like that, eh? We are unique in a way that we're a combined of Portuguese and Native all the way through. All the grandmothers being Native and being how Portuguese Joe ended up here on the island. You know, he had left Gastown with his family and he had raised his family here up till my father's generation. And now I like to bring the children back here and involve them in every part, whether it be a burial or just a cleanup. And it's a happy day for us, you know, where we have a picnic, we come by boat. It's an event that we look forward to all year. Hoje, como parte da celebração, foram enterrar as cinzas de uma neta de Portuguese Joe. Esta é mais uma demonstração do desejo da família em continuar para sempre ligada à ilha onde viveu e morreu José Silva. We're here putting our mother's ashes to rest between her parents. That would be my grandma and grandpa, Domingo and Josephine Silvey, and Domingo is the son of Portuguese Joe. I feel pretty small, pretty insignificant, but at the same time I feel very proud that I am part of his heritage. It's an amazing story and an amazing man.
Quem era este homem extraordinário? E como sobreviveu ele à adolescência na vida do mar, em condições tão miseráveis e cruéis? Como conseguiu escapar com a vida num trabalho tão perigoso que levou à morte do pai e do irmão? O que é que o motivou a continuar e a prosperar? A resposta poderá encontrar-se aqui mesmo, na sua terra natal. A história de José Silva começa aqui. Um simples ponto no meio do Atlântico, a Ilha do Pico, nos Açores, era, no século XIX, um mundo longe de tudo e de todos. Este é o lugar da Calheta de Nesquim, onde José Silva nasceu. Hoje, terra moderna e próspera, retém ainda o encanto dos tempos passados, quando José aqui viveu. Ainda aqui se encontra o tipo de casas de pedra onde José terá habitado. Casas tão simples e sólidas como os primeiros habitantes que durante séculos teimosamente sobreviveram aprisionados entre a encosta de um vulcão e a beira de um oceano. Esta geografia moldou-lhes o caráter, criando gente trabalhadora e independente, leal à família e aos amigos. Para a família Silva, cada dia que passava era uma luta pela sobrevivência. A instrução e o gozo da infância eram luxos fora do alcance de José, do irmão e da irmã. Por isso, quase desde os primeiros passos, eles trabalhavam de sol a sol. Tinham que o fazer, só para terem pão em cima da mesa no dia seguinte. À hora do serão, os jovens ouviam histórias intrigantes de aventura. José e os irmãos imaginavam o mar a levar barcos que os transportavam para um mundo melhor, mais abundante, para além do horizonte. Vem aí uma baleeira americana e a nossa vida é uma vida muito pobre. Um dia, o pai falou-lhes de uma baleeira americana que estava a chegar ao porto da Horta, na vizinha ilha do Faial, para se abastecer de mantimentos e de homens. Este poderia ser o barco que os levaria rumo a uma nova vida. Mas será perigoso? É muito perigoso. À semelhança de seu pai, o jovem José sonhava com a partida para o mar, para escapar a uma vida sem futuro. Uma existência tão dura que ele estava preparado para fazer um sacrifício inimaginável para uma criança. Separar-se da mãe e da terra natal, sem saber por quanto tempo. Nos meados do século XIX, as condições económicas no Pico eram extremamente difíceis. As pessoas não tinham dinheiro, não tinham emprego, trabalhavam de sol a sol, viviam a 10, 12, 14, 15 pessoas numa casa pequena de paredes de pedra seca. As pessoas subsistiam, sobreviviam, digamos, de forma miserável, de forma quase infra-humana, ainda por cima aterrorizadas com uma natureza hostil. E, portanto, a baleeira é a fuga, a baleeira é o sonho, a baleeira é a partida, a baleeira é a hipótese de a pessoa se autonomizar, a pessoa determinar o seu futuro, alcançar um patamar de vida com dignidade, coisa que o Pico não oferecia, nem os Açores ofereciam no século XIX aos habitantes que cá viviam. Aos 12 anos de idade, a vida de José Silva iria mudar para sempre. Face a uma existência sem promessa, o pai decidiu que não tinha outra opção senão levar os filhos com ele à caça da baleia. José deixou assim para sempre a mãe, a irmã e a ilha que o tinha visto nascer. A decisão destes homens partirem nas baleeiras é uma decisão que eu diria uma decisão profundamente dramática, às vezes trágica, com contornos de tragédia, porque era um salto no desconhecido, um salto no abismo, no escuro. Adeus, parceiros das farras. Imagine-se o caso de José Silva, que sai com o pai e um irmão rumo ao mar e à América do Norte e que deixa sozinhas a mãe e uma irmã.
eu imagino o luto, a dor, o sofrimento, que esta gente fica naquela ilha de Mosquim à espera de uma coisa que não se sabe o que será que vai acontecer. Meu coração, como louco, quer desgarrar-se do peito. Ninguém fazia a menor ideia. Ninguém poderia ter imaginado o que estava para acontecer. A vida e o destino destes homens iriam mudar para sempre. O idílio do mar iria dar lugar a uma década de tragédia, turbulência e perigo para um jovem de nome José. A expirar dentro de nós. No ano de 1849, José embarcou com o pai e o irmão na baleeira americana Morning Star, que tinha chegado a Nova Bedford em viagem de 3 anos pelo Pacífico. Era uma longa e perigosa viagem para qualquer homem, quanto mais para um jovem de 12 anos. A vida da baleia era dura, o dia-a-dia um verdadeiro inferno, de acordo com os diários de bordo. O ambiente no porão do navio era horrível, impossível de descrever. 15 ou 20 homens empilhados como sardinhas num buraco escuro, úmido, mal cheiroso, onde só havia lugar para as enxergas e os baús. O calor, a escuridão e a sujidade eram sufocantes. Ninguém podia escapar ao cheiro do fumo, do óleo, da carne rançosa e de rufias sujos e americanos enjoados. Pode-se imaginar o que passaram os Silvas, sobretudo José, o mais novo e o mais inexperiente dos três. Só a sua coragem e determinação poderiam explicar a sua sobrevivência. Bom, não há dúvida nenhuma que o Joe Silva foi um homem que foi criado no ambiente do mar. E, portanto, ele ir para o mar e enfrentar as dificuldades do mar, isso era praticamente o ambiente normal da vivência dele. Claro que neste caso, na Caça da Baleia, ele tinha que ter muita coragem, ter uma coragem tremenda por ir por esse mundo fora e enfrentar e comer pão que o diabo amassou. E o Joe Silva também comeu pão, muito pão que o diabo amassou. Durante a longa viagem, e apesar de todos os contratempos, o jovem José iria mostrar-se tão capaz e maduro como qualquer homem com o dobro da idade. Evidence shows us that Joe Silvey was a very bright man. He was a hard worker and he knew his business. He pursued his business. That sort of alacrity and intelligence would be respected on shipboard if he kept his work to the work of the vessel. And I would have no doubt that Joe Silvey did that. Poucos, a não ser os portugueses, poderiam sobreviver às condições de trabalho tão desumanas. Os marinheiros portugueses eram apreciados pelo seu trabalho e espírito de lealdade. A sua incapacidade de falar outra língua que não o português tornava-os menos susceptíveis a abandonarem o barco em portos estrangeiros. These Azorians were superb whalemen. There are two ways about it. They stuck to the ship. They were good workers. They had a tendency to stick together in the forecastle. There was a Portuguese community sort of among Portuguese sailors on shipboard. Para José, a magia do mar iria tornar-se um pesadelo. A vida a bordo cada vez mais solitária. A dureza da vida da baleia acabaria por levar à morte do pai, vítima de ataque cardíaco, e do irmão, morto num acidente da baleia. A lendária resistência dos portugueses não iria ser suficiente para manter José Silva no mar. Após quase uma década naquela vida, torturado pelas mortes do pai e do irmão, ele sentia-se cada vez mais cansado com a miséria persistente e com os perigos da caça à baleia. Cada vez mais tentado por histórias de riquezas incalculáveis nos campos de ouro da Califórnia, José Silva e os companheiros iriam finalmente escapar durante a noite, abandonando o barco a algures na costa ocidental. Não existem provas documentais sobre quando e onde tal aconteceu, mas sabe-se que eles iniciaram a sua caminhada nos fins da década de 50 do século XIX. Os campos de ouro estavam esgotados na Califórnia, pelo que decidiram rumar para norte à procura de ouro do outro lado da fronteira, no vale do rio Fraser. No, we don't know where or when Joe jumped ship, but we do know that he was probably heading for the gold fields. And he never made it. Jessica visita a reserva índia em Musqueam com a professora Jean Barman
autora de 96 livros, incluindo um sobre as extraordinárias aventuras de Portuguese Joe. There's considerable difficulty in pinning down most aspects of Joe Silvy's life. He was not literate, he didn't read or write himself, and we have to depend on the stories that other people have shared through time about him. One of the most important ways in which we know about Joe Silvy is through his eldest daughter, Elizabeth, who was born in the 1860s. And in old age, she spent a lot of time talking to the City of Vancouver archivist, Major Matthews, and told him everything that she remembered about her father and her family. O que se sabe ao certo é que Portuguese Joe e os seus companheiros se curaram da febre do ouro ao longo do rio Fraser. Preocupados com histórias de nativos hostis, decidiram voltar atrás, acabando, entretanto, por enfrentar novos perigos. Finalmente, vencidos pelo cansaço e pela fome, renderam-se a uma tribo de índios nativos em Musqueam. One of the stories that survives is that Portuguese Joe was returning from the gold rush when he came across a group of Indians at the mouth of the Fraser River. And he was afraid, he didn't know what was going to happen, but discovered that he was being treated very warmly by Chief Capilano and was welcome to stay there for the night and then stay there for a longer period of time. Intrigado pela hospitalidade do grande chefe e encantado com a beleza da neta Caltinat, José Silva iria fixar-se aqui e a fazer sua mulher aquela jovem nativa. I don't know about too many others other than like Portuguese Joe, but I know that he did marry into a lady from Musqueam here briefly, and I'm sure that in our culture and our history, the elders of our communities, they just don't let their ladies or whatever the hierarchy in our community marry anybody. So he had they had to be somebody special to have to allow that to happen. Com uma vida nova, Portuguese Joe, um baleeiro analfabeto do outro lado do mundo, iria em breve tornar-se um importante pioneiro e homem de negócio. As suas longas viagens tinham chegado ao fim, mas as suas aventuras mal tinham começado. Ainda na casa dos 20 anos, José Silva mal sabia que as suas longas viagens tinham chegado ao fim. Tinha encontrado uma nova terra. Passaria o resto da vida a percorrer não mais que uns escassos quilómetros ao longo desta costa. Agora tinha que fazer a vida como imigrante, a falar uma língua estranha numa terra estranha. Desta vez tinha mesmo que resistir à tentação de levantar voo. Inexperiente no negócio e analfabeto, José Silva iria simplesmente, à maneira portuguesa, enfrentar qualquer desafio da vida com determinação e coragem. Construiu uma tosca cabana de madeira em Point Roberts e abriu uma loja de comércio para servir os mineiros do ouro. Tornou-se autossuficiente através da caça, da agricultura e da pesca. A sua energia não conhecia limites. Descobriu também que tinha capacidade para o negócio. Num verão, chegou a ganhar mais de $2.000 na venda de óleo de tubarão, uma pequena fortuna naquele tempo. Com a riqueza adquirida, José Silva começou a comprar propriedades e em 1867 tornou-se o primeiro luso-canadiano a adquirir cidadania britânica. Com a compra de terrenos na ilha de Galiano, passa a ser o primeiro proprietário português no oeste canadiano. For Joe to have done this indicates a lot of resourcefulness and a lot of entrepreneurship on his part, because it was essentially a British place, and here was someone who was Portuguese, who still probably knew Chinook, but likely didn't know much English, to take these kinds of initiatives. And it suggests something about his character, I think, that he had a very strong character, had a lot of determination. Por esta altura, crê-se que viviam entre 15 e 20 portugueses na região. Portuguese Joe juntou-se no negócio a outros açorianos. Introduziram assim novas técnicas de caça à baleia, tais como o arpão explosivo, dando origem a uma indústria florescente. Caçavam nas águas da Howe Sound, onde havia abundância de baleias.
Delas extraíam milhares de galões de óleo que vendiam por bom preço, 50 cêntimos o galão. The development of oil from the whaling that he did, and then subsequent to that, the development of the seine net in the salmon fishing industry completely changed that industry at that time. All of these things were Joe's contribution to the economy of British Columbia, moving it from a cottage industry to an industrial age, and that completely changed the province of British Columbia. José e a família levavam uma vida itinerante, deslocando-se ao longo da Ria de Burrard, enquanto ele se dedicava à pesca e à caça da baleia. Esta vida errante, no entanto, não iria durar. A descoberta do petróleo nos Estados Unidos reduziu a procura do óleo de baleia. A baixa de rendimentos levou José Silva a encontrar um novo tipo de negócio numa nova comunidade. Esta comunidade chamava-se Gastown, mais tarde Vancouver. Aí, Portuguese Joe tornou-se um dos seus primeiros homens de negócio. Abriu um bar, o Hole in the Wall, cujos clientes eram, na sua maioria, cortadores de madeira. Portuguese Joe was one of the first businessmen here in Gastown, in this city, and I think he should be recognized. Rocky encontra-se em Gastown com o cônsul-geral de Portugal em Vancouver. À semelhança de muitos outros, ele reconhece e sente orgulho pelo contributo de José Silva para o desenvolvimento de Vancouver e da Colômbia Britânica. José Silva foi um dos primeiros europeus a estar neste território. Era um perfeito conhecedor das técnicas da caça à baleia e teve a faculdade de ser um europeu que soube desde o início envolver-se diretamente com as First Nations que habitavam neste território muito antes da chegada dos europeus, e só nos trouxe motivos de orgulho por ser português e por ser uma importante figura nesta cidade. E acho que chegou a altura das autoridades municipais de Vancouver tomarem a iniciativa de reconhecerem publicamente a importância do papel de Joe Silva. É essa iniciativa, os portugueses que aqui estão e os descendentes de Joe Silva, na costa ocidental do Canadá, devem associar-se de tal forma a que uma homenagem como esta que está aqui desta estátua seja feita em honra de Joe Silva. I think it's time that we turned attention to more of these people who came before us. A professora Jean Barman concorda plenamente com o cônsul. In the early 1860s, at the time of the gold rush, there were two saloons, each on one end of Water Street. One was Gassy Jack Dayton, who was a nice man from Britain. The second one was Portuguese Joe, who was from Portugal. We have a statue in Gastown today to Gassy Jack Dayton. Why don't we have a statue to Portuguese Joe? Povo que não conhece a sua história não tem futuro. Então, parece-me que o governo português... Manuel Azevedo é advogado e pesquisador da história dos portugueses no oeste canadiano. Ele também acredita que Portuguese Joe devia ser reconhecido oficialmente. Azevedo diz que esta praia no Stanley Park em Vancouver, onde José Silva teve outrora uma casa, devia ter o nome de Sylvie. Isto, sobretudo, em consideração pela maneira como ele lidou com a população nativa. Parece que a contribuição do Portuguese Joe e os outros pioneiros na costa pacífica no século XIX é o respeito que os portugueses mostraram os índios, o povo nativo desta zona. Os portugueses casaram com as mulheres, criaram famílias, enquanto outros povos não fizeram a mesma coisa. Outros povos tentaram destruir a cultura nativa desta zona. Os portugueses honraram. Parece-me que vem da sensibilidade do português para o outro e respeito ao outro. Entretanto, Gastown transformava-se na grande metrópole de Vancouver, mas Portuguese Joe não iria fazer parte dessa transformação. O destino e a tragédia obrigá-lo-iam muito em breve a mudar de rumo. Quando em 1871 a Colômbia Britânica se uniu ao Canadá, José Silva figurava entre os seus mais prósperos cidadãos.
Silva era um pescador e dono de um bar que só aceitava prata ou ouro nas suas transações comerciais. Nunca na sua dura vida se tinha sentido tão feliz, mas de repente tudo mudou dramaticamente. No ano de 1871, a mulher de José Silva Caltinata adoeceu, provavelmente vítima de pneumonia ou de pleuresia. A doença foi-lhe fatal. Devastado pela morte da jovem e aparentemente saudável mulher e a sós com 2 filhas, José vendeu o bar a lenhadores. Mudou-se então para Brockton Point, que viria a tornar-se no Stanley Park em Vancouver. Aí abriu um novo bar e construiu o seu próprio barco de pesca, o Morning Star, o primeiro a ser construído por um europeu na Colômbia Britânica. Depois, voltou também a casar-se. When Portuguese Joe's first wife, Caltinat, fell ill and died, he was left, the stories that survived tell us, very upset, very distraught. He had 2 young daughters. He had to make a living from the sea. By this time, he knew that fishing was the occupation that he wanted, and so he did need, and it was the practice of the period, he did need to find a second wife. And very fortunately, he ran into a young woman at Seychelles named Lucy, who was already educated, and they were married in a Catholic ceremony a few years after Caltinat died. O segundo casamento de Portuguese Joe foi oficialmente registado a 20 de setembro de 1872. Como oferta de casamento, José Silva tirou uma fotografia com a sua noiva Lucy, uma índia nativa de Seychelles. Depois do casamento, José continuou a pescar ao longo da costa da Colômbia Britânica, tendo sido o primeiro pescador a obter uma licença de uso de redes de arrasto. As suas pescas tornaram-se tão famosas que eram frequentemente relatadas na imprensa local. Cousin Rob, here in Egmont is one of the places that Portuguese Joe rented nets to the Indians, isn't it? Yes, that's correct. He and his boys would also fish around here. They'd catch herring, salt it, and sell it for up to $150 a barrel to schooners that stopped for supplies and repairs. Robert Silvey é um das muitas centenas de nativos da Colômbia Britânica, descendentes de José Silva. Ele e a prima Jessica vivem na zona de Egmont, Seychelles, a terra natal de Lucy, a segunda mulher de Portuguese Joe. O próprio José Silva pescou nestas águas. Tê-lo-iam de certo atraído a abundância de peixe e a beleza natural que provavelmente lhe fazia lembrar a ilha que ele tinha deixado para trás nos Açores. Hoje, como no tempo dele, são muitos os pescadores que ainda aqui ganham a vida nas águas calmas de Egmont. Um destes pescadores é Bill Griffith. Griffith é amigo da família Silva e grande admirador da ética laboral de Portuguese Joe. He didn't get rich. Fishermen don't usually get rich, but it's a way of life, and he had a good life. He did things the way he believed they should be done. That doesn't always make you richest either. When you're ethical and have your beliefs and do things the way they should be. So he was a pioneer in the fishing on this coast. Robert, que já foi ajudante de Bill Griffith, decidiu fazer-lhe hoje uma visita e, para não fugir à tradição, ofereceu-se para remendar as redes que se encontram no armazém, mais um vestígio da herança de Portuguese Joe. Portuguese Joe was the first person to have a seine license on the west coast here, and he would teach the native women how to make the nets, and he would also show the men how to use them, and his techniques are still used here today. Entretanto, José e Lucy deram início ao que hoje seria considerada uma família numerosa, embora na altura 9 ou 10 filhos fosse o normal. À medida que a família foi aumentando, também Vancouver foi crescendo, embora nem sempre no bom sentido. A província da Colômbia Britânica estava a tornar-se cada vez mais britânica e intolerante de outras classes e culturas. At the time that Portuguese Joe
had his children by Keltinot, and then later he would have another number of children by Lucy. It was a very fluid period of time, and British Columbia had people from all over the world. But increasingly, as British Columbia became more of a Canadian colony, the notions of what was proper and what was right tended to be very white, very Canadian, very British. And here was Portuguese Joe, who had essentially two strikes against him for his family. The first was that they were Portuguese, which by this time is a small minority, and secondly that they were Aboriginal through their mother. And I think he probably was aware of this, if we judge by his actions, in deciding that he is going to leave the emerging young city of Vancouver and he is going to find them a place to live which is going to protect them from the outside world, and he does. Sempre independente e protetor da família, José Silva vendeu a casa e o bar. Depois foi à procura de um lugar seguro para os filhos, um espaço onde pudesse acabar os seus dias em paz e garantir a transmissão da sua herança. A ilha de Reid é um pequeno paraíso, recolhido entre as ilhas de Salt Spring e Galiano, no arquipélago do Golfo. Em 1881, José Silva comprou aqui os seus primeiros 65 hectares de terreno. Aí construiu uma casa, um refúgio contra a crescente discriminação racial. Uma década mais tarde, ele e o filho Domingo iriam comprar o resto da ilha. Portuguese Joe came from the Azores, came from a small island in the Azores, and he then found his own island. And I think that he, essentially, it seems to me this is a deliberate action. He had been a fisherman. He understood the nature of British Columbia with all of these islands along the coast. He found an island that had not yet been claimed by anybody, and he made it his own. Onde quer que vivessem, os Silvas eram autossuficientes na agricultura, na caça e na pesca. All of Portuguese Joe's sons eventually went on down to be the boat builders and fishermen that they became. And they all followed along that same line. Fishing tradition carried right on down to the grandchildren. The greats all went to the sea. Well, so many of them they had their own boats, the captains of their own fishing boats. One of my uncles, Jim, he built a boat right here in Reed Island. Beautiful boat. She was a 38-footer. Os filhos de José Silva iriam ao ponto de construir uma escola para as suas crianças. Em Reed, José ofereceu à família o ambiente de segurança que ele nunca tinha conhecido na sua infância. A vida na ilha de Reed, no entanto, nem sempre era ideal. Também houve tragédia e luto. From my mother, I heard about the misadventures of the Silvey family. A daughter that was kidnapped. Marie Gabera reconta casos tristes acontecidos à família. Uma filha que foi raptada ou que talvez fugia com um homem com quem viria a casar. Um filho roubado e morto a sangue frio. Uma outra descendente que morreu afogada, a única entre os quase 100 filhos e netos de Portuguese Joe a morrer no mar. Em 1974, um neto de Portuguese Joe, por razões de saúde, vendeu a última parcela de terreno da família Silva na ilha de Reed. We bought the property in 1974 from Portuguese's oldest grandson, Joe Silva, who was named after his grandfather. Joe had lived here all of his life, and they had split the island into three sections. The three older boys, they gave land to the boys, not the girls back then. And Joe was one of the brothers that stayed. He stayed and lived on the land, where the other brothers had sold their land off. Quando Barry vendeu um negócio de novas tecnologias em Vancouver, o casal tornou-se numa das 3 famílias semi-residentes na ilha. Os Bradshaws identificam com o desejo manifestado por Portuguese Joe de viver na ilha de Reed. I think we came here for much the same reason Portuguese Joe came, is that he wanted to get away from the infrastructure of the city. And so we come here, we have no water, we have no electricity, we have to be self-sufficient. And Joe was very self-sufficient, he was very innovative. And you'll find people who come to these remote islands have much the same spirit. We came here to stay, but it is their place still.
Old Lucy put her mark in this place, and it keeps popping up in little patches of little flowers. And as you look over here, you'll see there's I can see little bits of Lucy all the time when I'm digging around in the garden. I didn't plant that. It must have been something that she put in. And so it's a fun thing. And I'm so proud to be part of the Portuguese Joe history. À semelhança dos Bradshaws, também os vizinhos sentem orgulho pela história que o rodeia. Todos se consideram guardiões da ilha e frequentemente se juntam para celebrarem a memória de Portuguese Joe. We didn't know about the history when we moved here, but what we feel, I think, mostly is that much more the custodians of the land. I mean, we came after Portuguese Joe and the whole movement that came the family that came there, and we do feel very much that we're custodians of the land. In growing up around the campfires and reading stories on the island, we've always known about Portuguese Joe, and what the wonderful thing is, every year we're learning more. Hoje, a família Silva já não reside na ilha de Reed, mas a sua presença é ainda ali sentida. Este continua a ser um lugar muito especial para os descendentes de Caltinat, de Lucy e de José Silva. Esta ilha atua como uma força magnética que os atrai, que os faz aqui voltar para dar continuidade à herança cultural de Portuguese Joe. José Silva tinha sido saudável toda a sua vida. No outono de 1900, segundo consta, ele teria, entretanto, apanhado um resfriamento enquanto pescava o salmão. Daí que tenha adoecido e, embora recuperado, teria sofrido uma recaída um ano mais tarde. Velho lobo do mar, as saudades são de matar. Saudades de uma vida inteira. No dia 17 de janeiro de 1902, José Silva faleceu. Conforme fora o seu desejo expresso, o seu corpo foi sepultado na ilha de Reed. Portuguese Joe tinha 64 anos de idade quando morreu, mas segundo a família, parecia ter pelo menos mais 10 anos. 64 ou 74, no entanto, não é o que mais interessa. Ele viveu, na verdade, mais do que uma vida. Sua mulher Lucy ainda sobreviveu o marido por mais 32 anos na ilha de Reed, onde a família continuou a crescer. Hoje, estima-se que vivam na Colômbia Britânica mais de 1000 nativos descendentes de Portuguese Joe. Todos os anos, a família Silva celebra o seu passado, reflete no contributo de José Silva nas suas vidas, chora a morte dos seus antepassados e promete continuar a luta por um maior reconhecimento de Portuguese Joe, o seu bem-amado e esquecido pioneiro. This year's pilgrimage to Reed Island is very special. We have a large amount of family from all over British Columbia's coast. We have honored guests. We have Gene Barman, the author of Portuguese Joe's book. We also have the residents who honor and just love Portuguese Joe and the stories that they know of Portuguese Joe. For this year's family gathering at Reed Island, we are honored to be joined by a group of Portuguese Canadians from the West Coast who have come to celebrate Portuguese Joe's life, to honor him as a man, as a pioneer, and to remember with the family what he meant to all of us. Estou aqui com o grupo de Chamarrita dos Amigos do Pico. Estou muito satisfeito por estar cá neste evento que foi de uma pessoa do Pico que veio para aqui nos 1850 e que foi muito, tem um valor grande para a província da British Columbia. E que espero, não é? Nós estamos aqui também para entregar uma placa que veio das lajes, da Câmara das Lajes do Pico e que foi feita por um artista picuense. Esta placa é uma maneira do Conselho das Lajes do Pico honrar
o Português Joe. Eu costumo dizer que um homem inteligente no Pico... Sara Santos, presidente da Câmara das Lajes do Pico, tinha exprimido o desejo de se deslocar à ilha de Reed e de ela própria fazer entrega da placa. Dada a impossibilidade da viagem, ela optou por participar num encontro organizado pela Junta de Freguesia e refletir sobre o significado da história do Portuguese Joe. Os açorianos começaram há 500 anos, quando começou o povoamento da nossa região, começaram por ser uma mistura de várias culturas e vivemos com isso ao longo dos séculos e também vivemos com isso na imigração. E eu acho que isso é uma marca que os açorianos se calhar têm, que é a facilidade e a inteligência também com que lidam com culturas diferentes e que faz com que hoje em dia haja mais descendentes açorianos em todo o mundo, espalhados por todo o mundo, do que propriamente até nos próprios Açores. De modo que esta iniciativa, esta história do Portuguese Joe é muito simbólica para nós, porque no fundo ele simboliza um herói da imigração. Here we are, great-great-grandpa Joe. We have traveled all over the coast to gather here in your honor. The home in Reed Island that you have created is not gone. It's still here, in each and every one of our hearts. We carry what you have created with pride, dignity, and love. Part of me was scared to come here today to visit your grave, to meet you in a way. A man I've heard about all my life. I wasn't sure how I would feel, but I feel at peace, at home. Everywhere I look, there is a Sylvie face looking back at me. And although I'm meeting some of them for the first time, they are all familiar to me. I've seen faces like theirs my whole life, and they have all come here for you. I am proud to belong here, to stand here as your great-great-granddaughter, and to have the honor of covering you with this blanket. In my culture, the Coast Salish culture, to be wrapped or covered in a blanket showed a person's wealth and prestige. Thank you for all you've given us, our sense of self, our family love and pride, and our rich history for all generations yet to come. My gift to you is a dream catcher, a circle that has no beginning nor end. Just like your descendants, we go onward, spreading to all corners of the earth and find gossamer strands to make a web. Our promise is to keep your stories alive. Your love and honor stood the test of time, for we are proof of a good life. Thank you for everything we call family. Thank you for being you, Portuguese Joe. Para as famílias aqui reunidas, esta é uma peregrinação que nunca terá fim. Ao seguir os passos de Portuguese Joe, todos refletem sobre como os caprichos do destino afetam as suas vidas. Onde estariam eles se o pai de José Silva não o tivesse levado para o mar? Ou se este não tivesse tido a coragem de abandonar o navio à procura de fortuna? Perpetuar o legado de Portuguese Joe é uma missão que a família e outros se propõem levar a cabo. A história de José Silva inspira não só os descendentes deste grande homem, mas também muitos dos seus compatriotas que vivem na costa ocidental do Canadá e através de todo o país. As pessoas hoje aqui presentes estão unidas na demonstração do seu apreço pelo Portuguese Joe e pelo seu valioso contributo para a Colômbia Britânica e para o Canadá inteiro. É tão importante na comunidade luso-canadiana, como é entre os seus descendentes, que José Silva passa a ser conhecido não como Portuguese Joe, o pioneiro esquecido,
mas como José Silva, pioneiro canadiano, relembrado e homenageado.